Gostaria agora que você abrisse sua Bíblia. Nós vamos estudar em uma passagem em Atos, capítulo 2, versículos 22 em diante. Nessa semana, você já falou da Páscoa para alguém? Já explicou o significado da Páscoa? E no último ano, esse ano que passou aí, você fez isso, pelo menos com uma pessoa, pelo menos apresentou o Evangelho. Qual a última vez que você teve a oportunidade e a coragem de compartilhar o Evangelho com alguém? Muitas pessoas ficam tristes ao responder essas perguntas, porque até gostariam de falar de Jesus para as pessoas, mas não sabem nem por onde começar. Eu não sei falar direito, eu não sei responder as perguntas que as pessoas fazem, enfim. O apóstolo Pedro, ele fez um discurso, certa vez, evangelístico, que foi feito a milhares de pessoas, e nesse discurso nós podemos tirar algumas lições de como deve ser o nosso evangelismo. E é justamente esse texto que nós estamos diante nessa manhã. Esse texto, a partir do verso 22, narra como foi o início da primeira igreja cristã, e por que não dizer a primeira igreja batista da história da humanidade, até porque muitos foram batizados naquela situação. Mas antes de ver o início dessa igreja, a gente precisa entender o que está acontecendo nessa passagem. O começo do capítulo 2 de Atos nos apresenta o dia de Pentecostes. Era uma festa em que vários judeus do mundo inteiro vinham até Jerusalém, e foi justamente nesse dia em que haviam milhares de pessoas em Jerusalém que Deus enviou aos discípulos de Jesus a promessa do Espírito Santo. Então, como resultado, aqueles discípulos começaram a anunciar as grandezas de Deus a todas as pessoas que estavam em Jerusalém, só que eles começavam a falar em línguas que eles não falavam. Tinham pessoas de todos os lugares, falavam várias línguas diferentes, e eles falavam na língua deles e as pessoas entendiam na língua estrangeira. E era um milagre. E como resultado, as pessoas começaram a se chegar e querer saber o que estava acontecendo. Eles eram galileus, e na Galileia só moravam pessoas simples, pessoas sem muita formação acadêmica, que mal sabiam falar o aramaico, que era a língua deles na época. Mas é surpreendente porque o Espírito Santo tomou eles por completo a ponto de capacitá-los a falarem línguas que eles nunca tinham estudado. Então as pessoas que estão ouvindo, elas ficaram confusas. E outras não ficaram confusas, mas porque não entendiam línguas estrangeiras, uma língua de uma outra nação, começaram a acusar aqueles homens de estarem embriagados, eles estão bêbados. E aí o apóstolo Pedro então se levanta, ele acalma a multidão e ele começa a explicar o que estava acontecendo. E ele diz assim: olha, aos críticos eu quero deixar bem claro que ninguém aqui está embriagado, até porque era bem cedo, era mais ou menos nesse horário que nós estamos aqui. Segundo, ele fala para aqueles que estão interessados, ele diz: o que está acontecendo aqui é o cumprimento da profecia escrita por Joel lá no Antigo Testamento, em que Deus prometeu que iria derramar o seu Espírito sobre todas as pessoas, e não só sobre os seus profetas, todo tipo de gente. Então era isso que está acontecendo, Pedro diz. E o nosso texto então, a partir do verso 22, ele é uma continuação do sermão de Pedro aos judeus, aqueles que estavam confusos com o que eles estavam vendo e ouvindo. E de maneira prática nós vamos ver que esse texto responde a uma pergunta básica e bem simples: como se prega o Evangelho? Como se prega o Evangelho? Aqui nós temos a parte mais importante da pregação de Pedro, porque nesse trecho do sermão dele nós temos o cerne, o centro, o coração do Evangelho. Se você reparar, ele é um dos textos mais evangelísticos de toda a Bíblia. E nós vamos ver que o evangelismo de Pedro gira em torno de uma só pessoa: Jesus Cristo. Pedro não foca no público, ele não quer agradar as pessoas. Pedro não foca em um líder, dizendo: olha, o apóstolo fulano de tal disse isso.
Pedro não foca no nome de uma igreja. Olha, você deve vir para a igreja em Jerusalém. Pedro não prova as coisas cientificamente. Pedro não cita livros de autores que as pessoas conheciam. Pelo contrário, Pedro, no seu evangelismo, ele centraliza e ele anuncia uma só pessoa: Jesus Cristo. Então, como é que se prega o evangelho, Pedro? A mensagem dele se divide em 4 partes. A primeira parte, no versículo 2, é que Pedro fala a respeito da vida de Cristo. O evangelismo de Pedro começa com a vida de Cristo. Olha o versículo 22, o que diz para nós: homens israelitas, escutai essas palavras. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com milagres, feitos extraordinários e sinais, que Deus realizou entre vós por meio dele, como bem sabeis. Pedro chama a atenção no versículo 22 do seu público. Ele diz 2 coisas sobre Jesus. Primeiro, homens israelitas, prestem atenção: Jesus é homem. Perceba que Pedro diz Jesus o Nazareno. Nazaré era uma cidade ao norte de Israel, uma cidade desprezada pelo povo judeu. As pessoas diziam: olha, será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nada vem de bom lá de Nazaré. E por diversas vezes Jesus foi conhecido como o Nazareno. E no futuro, depois da sua morte, ressurreição e ascensão, os discípulos dele foram conhecidos como os Nazarenos, porque seguiam aquele que veio de Nazaré. E em Lucas 4:22 nós lemos que as pessoas, maravilhadas pelo ensino de Jesus, elas perguntavam: não é esse o filho de José? Em outra ocasião, quando Jesus disse que era o pão que desceu do céu, os judeus disseram: olha, não é esse Jesus, aquele que é filho de José? Acaso nós não conhecemos o seu pai, nós não conhecemos a sua mãe? As pessoas não entendiam direito como é que Jesus poderia ter vindo de uma cidade desprezada, ele ter nascido de Maria, ser filho de Maria, vindo de Nazaré, e ao mesmo tempo ser filho de Deus, vindo do céu. As pessoas não conseguiam entender isso, mas uma coisa era fato: Jesus era uma pessoa de verdade. As pessoas viram a Jesus, as pessoas tocaram em Jesus, as pessoas realmente sabiam que ele era um ser humano como eles. Ele veio de Nazaré, ele é filho de Maria, é um ser humano. Mas em segundo lugar, Pedro diz: Jesus é homem, mas também Jesus é Deus. Porque Pedro declara ainda no versículo 22 que Jesus foi homem, aprovado ou confirmado por Deus, entre aquelas pessoas com milagres, ele diz, que eram poderes sobrenaturais. Segundo, feitos extraordinários, maravilhas, prodígios. E terceiro, sinais que mostravam que Jesus era diferente. Todos esses sinais, ele diz, foram realizados por Deus, por intermédio de Jesus, e todos vocês sabem disso, todos nós sabemos. Um sinal, você sabe muito bem o que significa um sinal. Sinal é uma marca que indica ou aponta para outra coisa. Por exemplo, uma mancha de tinta na camiseta significa que o seu marido veio para o mutirão e pintou uma parede, né? É uma marca que aponta para uma verdade, aponta para algo que aconteceu. Então o que Pedro está dizendo é o seguinte: olha, Jesus foi o único homem da história que, apesar de ser de carne e osso como nós, viveu como um ser divino nessa terra. Sabe por que Jesus viveu assim? Porque Deus o escolheu, Deus o aprovou. Não só isso, os sinais e os milagres que ele fez apontavam para a natureza dele. Jesus era o próprio Deus encarnado na terra. Resumindo, no evangelismo de Pedro, era importantíssimo apontar para a natureza de Jesus. Jesus é 100% homem, ele precisava nos representar diante de Deus como homens. E Jesus é 100% Deus, para que fosse capaz de perdoar uma dívida infinita diante de Deus. Só Deus poderia pagar o preço assim. Primeira parte do evangelismo de Pedro, sobre a vida de Cristo. Segunda parte está no versículo 23. É sobre a morte de Cristo. Olha o que ele diz no verso 23. Ele, que foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o pelas mãos de ímpios. Pedro explica que a morte de Jesus aconteceu por 2 motivos, perceba. Primeiro motivo, ele diz: Jesus morreu pela determinação de Deus. Ele diz: olha, Jesus foi entregue à morte, primeiro, pelo conselho determinado de Deus, pelo desígnio, pelo propósito ordenado, definido por Deus, e segundo, pela presciência de Deus.
Presciência é um pré-conhecimento, é um prognóstico, é um prenúncio, é uma predição de Deus. Deus disse vai acontecer, e teve que acontecer porque Ele disse que aconteceria. Isso significa que Deus não só decidiu que Jesus morreria, que o seu filho morreria, como Ele sabia que se Jesus viesse ao mundo, Ele seria morto pelos homens. A morte de Cristo não pegou Deus de surpresa, pelo contrário, ela foi planejada por Deus antes dos tempos eternos. Tudo isso para que nós pudéssemos ser salvos, perdoados, libertos da ira vindoura. Antes mesmo do pecado de Adão, da queda, Deus já tinha planejado a solução para o homem, Jesus Cristo. Mas apesar da determinação de Deus, Jesus também diz, em segundo motivo pela morte de Cristo, no verso 23, foi pela execução dos homens. Primeiro, pela determinação de Deus. Segundo, pela execução dos homens. Pedro é enfático e ele diz: vós o matastes. Foram vocês com a ajuda dos romanos, que eram homens perversos, homens ímpios, iníquos, foram vocês que crucificaram o Filho de Deus. Mesmo que Deus, na sua soberania, tenha determinado que Jesus deveria morrer, de alguma maneira, na sabedoria de Deus, os homens que mataram a Jesus foram culpados da sua morte, apesar de Deus ter planejado essa morte. Não foi que Deus controlou eles para que fizessem isso, mas pelo contrário, eles, por terem corações perversos, fizeram isso. E Pedro diz: vocês são culpados, vocês mataram o Filho de Deus. Segunda parte do evangelismo de Pedro, ele fala sobre a morte de Cristo. Terceira parte, ele fala sobre a ressurreição de Cristo. E aqui nós vamos ler um pouco mais de versículos 24 até 32. Ele fala sobre a ressurreição de Cristo. Olha o que o texto diz: e Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte, pois não era possível que fosse detido por ela. Pois Davi fala sobre isso: eu sempre via o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração se alegrou e a minha língua exultou. E além disso, o meu corpo repousará em esperança. Pois não deixarás a minha vida no túmulo, nem permitirás que o teu santo sofra deterioração. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida. Tu me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, concedei-me dizer-vos com clareza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está até hoje entre nós. Sendo ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que faria um dos seus descendentes assentar-se no seu trono, Davi previu isso e falou da ressurreição de Cristo, cuja vida não foi deixada no túmulo e cuja carne não sofreu deterioração. Foi a este Jesus que Deus ressuscitou, e todos somos testemunhas disso. A terceira parte do evangelismo de Pedro é sobre a ressurreição de Cristo. E agora Pedro nos diz três coisas. Primeiro, Deus ressuscitou a Jesus. Segundo, porque Ele havia prometido que iria ressuscitá-lo. E terceiro, Deus então cumpriu o que prometeu. Primeiro, Deus ressuscitou a Jesus, nós vemos isso no verso 24. Pedro diz: olha, apesar dos homens terem matado a Jesus, foi Deus quem o ressuscitou. Deus o trouxe de volta à vida, quebrando ou rompendo, estraçalhando as algemas, os laços da morte. Nós vemos ainda a razão por que Jesus ressuscitou. Ele diz: porque era impossível, era algo que a morte não tinha força de segurá-lo no túmulo. Perceba que por algum motivo Pedro diz: olha, o autor da vida, o primogênito de toda a criação, o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, ele não pôde ser derrotado pela morte. Era impossível que a morte o amarrasse. Por isso que em 1 Coríntios 15 Paulo diz: olha, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte e a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão ou o seu ferrão? A morte não é capaz de conter o autor da vida. Onde está o poder da morte? A morte não podia segurar a Jesus, e por isso ela não pode segurar aqueles que são dele, aqueles que confiam nele, mesmo que morram, como Jesus disse: se creem nele, viverão, porque a morte não tem poder maior do que o poder de Jesus.
A segunda coisa que Pedro diz, os versículos 25 até 28, ele cita vários versículos do Antigo Testamento, então é que Deus prometeu que iria ressuscitar a Jesus. Nesses versículos, de 25 a 28, Pedro cita o Salmo 16. Salmo 16, de versículos 8 até 11, que é um salmo de Davi, em que, em resumo, Davi diz assim, olha, ele descreve alguém que sempre estava na presença de Deus e por isso não tinha medo nenhum. E que era uma pessoa muito feliz, muito esperançosa, porque Deus não ia deixá-la morrer para sempre. Por isso Deus o fez conhecer os caminhos da vida, porque ele está na presença do Senhor. E parece que quando Davi escreve esse salmo, ele descreve alguém que vivia na presença de Deus no céu, lá no passado, mas segundo, que estava prestes a morrer aqui no presente, mas terceiro, que vibrava de esperança, porque acreditava que Deus o traria de volta à vida no futuro. E Pedro diz que Davi escreveu essas palavras, versículo 25, a respeito de Jesus. Foi sobre ele que Davi disse essas palavras, ou seja, era uma profecia sobre o próprio Cristo. Olha, Jesus veio lá do céu ao mundo, ele morreu e ressuscitou para cumprir o que Deus já havia prometido há mais de 1000 anos atrás. A terceira coisa que Davi diz, versículos 29 a 32, é que então Deus cumpriu o que prometeu. Pedro pede permissão para eles. Olha, eu quero falar claramente sobre 4 fatos importantes a vocês. Primeiro, Pedro diz que Davi morreu, verso 29. Não só morreu, mas o túmulo de Davi permanecia com eles até aquela época ainda. Segundo, verso 30, ele diz que Davi era profeta, e Davi sabia que Deus ia colocar um dos seus filhos no trono de Israel. Terceiro, versículo 31, ele afirma que, por ser profeta, quando Davi escreveu o Salmo, ele estava se referindo à ressurreição de Cristo. Cristo não foi deixado ou abandonado no túmulo. Cristo também não teve o seu corpo deteriorado ou decomposto. Ele não experimentou corrupção. E em quarto lugar, Pedro explica que esse Jesus, verso 32, que aqueles judeus mataram, Deus o ressuscitou, ou seja, essa é a maior prova de que Jesus é o rei prometido por Deus a Israel. E por isso ele termina o verso 32 dizendo, todos vocês são testemunhas disso. Ninguém aqui pode se levantar e dizer, Jesus não ressuscitou, porque todos sabiam que ele tinha ressuscitado. Traduzindo, todos sabem claramente que Jesus ressuscitou. Ninguém pode dizer o contrário. Quarta parte do evangelismo de Pedro, versículos 33 até 36, ele fala sobre a exaltação de Cristo. Olha o que ele diz nos versos 33 a 36. Portanto, exaltado à direita de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o que agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio afirma, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. Portanto, toda a casa de Israel fique absolutamente certa de que esse mesmo Jesus, a quem crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro fala sobre a exaltação de Cristo. E ele explica 3 informações sobre esse Jesus que ressuscitou. Primeira informação, versículo 33. Onde Jesus está? Jesus ressuscitou, mas cadê ele? Pedro diz, olha, ele foi exaltado. Ele foi elevado às alturas, ao maior patamar de honra e glória que existe. E ele está à destra ou à direita de Deus. Quando a Bíblia cita a destra de Deus, ela está se referindo ao lugar mais alto, de maior honra no universo, o trono celestial. Isso significa então que hoje Jesus está no céu. Jesus está reinando ao lado de Deus, está regendo o universo, soberano sobre toda a criação. Segunda informação sobre esse Jesus que ressuscitou, ainda no verso 33. O que Jesus está fazendo? Onde Jesus está? Está no céu. O que ele está fazendo? Olha o versículo 33, ele diz, ele recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo. E por isso ele derramou o Espírito aos seus discípulos. E eles todos estavam vendo e ouvindo isso. Pedro está falando daquele milagre de Pentecostes, que as pessoas estavam falando em outras línguas que não sabiam por causa do poder do Espírito Santo. Ou seja, Jesus recebeu do Pai poder, o direito de conceder o Espírito Santo a quem ele quisesse. E ele faz isso até hoje. Jesus salva as pessoas e dá o seu Espírito a essas pessoas, e assim ele controla a sua igreja na terra.
Terceira informação sobre esse Jesus que ressuscitou, versículos 34 e 35. O que Jesus está esperando? Primeiro, onde ele está. Segundo, o que ele está fazendo. Terceiro, o que ele está esperando. Versículos 34 e 35, Pedro cita o Salmo de Davi, o Salmo 110, no verso 1, em que Davi diz: olha, Deus, o Senhor, com letra maiúscula, o Pai, o Criador, disse ao meu Senhor, e aqui ele está se referindo o Senhor Jesus Cristo exaltado, Deus Pai dizendo ao Deus Filho: sente-se à minha direita, até que eu coloque seus inimigos como estrado dos meus pés. Essa era uma expressão tirada de guerreiros que vinham vitoriosos da batalha, que colocavam os pés em cima do pescoço de seus inimigos, aqueles inimigos que eles tinham acabado de derrotar, e depois cortavam a sua cabeça como um troféu de guerra, e voltavam para a sua nação com aquela cabeça nas mãos. Em outras palavras, é uma linguagem muito forte. Deus está dizendo, olha, a Jesus: filho, sente-se no trono e espere até que eu acabe com todos aqueles que te odeiam, com todos aqueles que te detestam, todos aqueles que não se rendem a ti, todos aqueles que são teus inimigos. E Pedro conclui a sua declaração no verso 36 sobre Jesus: vocês todos da casa de Israel, vocês tenham a plena certeza disso. Esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o estabeleceu como Senhor. Ele é dono de tudo, e Ele é Cristo, Ele é o Rei do Universo. Amém por isso? Amém. E você pode perceber que mais uma vez nós vemos Pedro acusando o seu público de ter matado a Jesus Cristo. Bom, o que isso tem a ver conosco? Muitas pessoas têm medo de evangelizar, ou não sabem por onde começar, como nós falamos já no início. Por isso, nem preferem tentar. Melhor eu nem começar, porque talvez as pessoas possam fazer perguntas que eu não saiba responder. Então é melhor ficar quieto na minha. Ser um crente 007, agente secreto, escondido. Mas Pedro mostra para nós que para evangelizar não é preciso que você faça um curso teológico. Não é preciso falar palavras difíceis, ou você não precisa ficar morrendo de vergonha. Para Pedro, o mais importante no evangelismo é dizer às pessoas quem é Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? E com base na pregação de Pedro, nós vamos tirar 3 dicas de como nós podemos e devemos evangelizar as pessoas. E aqui eu quero que você imagine os seus parentes, o seu cônjuge, que você imagine o seu filho ou os seus filhos, os seus vizinhos, os seus amigos, conhecidos, os seus inimigos, seu patrão, ou talvez seus funcionários. Como eu posso evangelizá-los? Primeira lição sobre evangelismo: o que nós devemos falar? O que devemos falar? A primeira dica sobre o que devemos falar, segundo Pedro, é responder às perguntas que as pessoas estão fazendo. Responda perguntas que as pessoas estão fazendo. Por que Pedro começou a pregar para essa turma? Sabe por quê? Olha o capítulo 2, versículo 12. 2:12, olha o que o texto diz. E perplexos e pasmos, todos diziam uns aos outros: o que isso quer dizer? O que é isso que nós estamos vendo? Então, eles não estavam entendendo aquele fenômeno das línguas, porque eles estavam imaginando: como é que pode um homem galileu, alguém que não tem estudo, estar falando uma língua de outra nação, e a pessoa de outra nação está entendendo? Como isso é possível? Por isso o sermão de Pedro foi uma resposta a essa pergunta. E é aqui que muitos falham no evangelismo, porque muitas pessoas querem ficar falando de assuntos que os outros não querem saber. Do tipo assim: olha, você acha que é feliz, mas você não é feliz. Olha, você deveria ir para a igreja. Olha, você deveria mudar de atitude. Mas o fato é que muitas pessoas, não poucas, sequer simplesmente se sentem mal com o tipo de vida que vivem. Às vezes você diz: você é infeliz. Ele diz: não sou infeliz, eu sou muito feliz. Então você já não tem mais porta para o evangelismo. Como você vai convencer essa pessoa que ela não é feliz? A menos que ela te dê uma abertura para que você explique. Mas às vezes
Evangelizar significa responder a questionamentos sinceros que as pessoas estão fazendo. Nós precisamos estar ligados, antenados ao que as pessoas conversam, sobre o que elas têm medo, quais são as dúvidas das pessoas, quais são as crenças das pessoas, quais são os questionamentos delas. Porque quando nós damos às pessoas perguntas, respostas às perguntas que elas estão fazendo, nós ganhamos sua atenção. Uau! Você tem a resposta para a pergunta que eu tinha. Mas quando nós somos aqueles religiosos fanáticos, sabe aquele tipo que não respeita as crenças dos outros, que não respeita os medos das pessoas? Isso é ridículo você ter medo disso. Que não respeitam as dúvidas das pessoas. Quando nós queremos empurrar goela abaixo, você tem que aceitar Jesus, você tem que entender o Evangelho, nós não estamos evangelizando, mas nós estamos afastando pessoas de Cristo. É por causa de atitudes como essas que muitas pessoas zombam do Evangelho, porque nós queremos que as pessoas engulam Ele à força. Primeira dica: responda perguntas que as pessoas estão fazendo. Segundo Pedro, anuncie a Jesus Cristo. E aqui é muito simples. Muitos se perdem no evangelismo porque tentam provar que Deus existe, ou tentam defender a Deus das perguntas maliciosas das pessoas. Mas o nosso papel não é tentar provar a existência de Deus. O nosso papel não é responder a todas as perguntas que as pessoas fazem, porque muitas vezes elas fazem perguntas para fugir do assunto. Então você conhece uma pessoa assim. Você vai, quando você está entrando no Evangelho, ela fala: mas eu tenho uma pergunta. E aí a pergunta não tem nada a ver com o Evangelho, mas tem alguma coisa a ver com Deus, e você fica todo feliz porque está respondendo uma dúvida dessa pessoa, mas ela está fugindo do evangelismo. Ela não está interessada, ela só quer fugir do cerne. Nosso papel não é ficar respondendo todas as perguntas, até porque não temos todas as respostas, mas temos as mais importantes. Nosso papel é anunciar Jesus. Então, com base em Pedro, as 5 coisas que nós devemos dizer a respeito de Jesus. Primeiro, você tem que dizer às pessoas que Jesus de fato existiu nesse mundo. Jesus foi um homem como nós. Segundo, mas também precisa deixar claro que Jesus era diferente de nós. Jesus não foi só aquele excelente professor, ou foi um grande mestre, ou alguém que amava as pessoas. Jesus foi o próprio Deus em pessoa na terra. Ninguém pode se aproximar de Jesus sem considerar a autoridade que Jesus tem. Jesus é Deus. E como Deus, Jesus exige que nós lhe demos ouvidos. Jesus quer que nós obedeçamos. Terceiro, é necessário no seu evangelismo que você diga que Jesus morreu por nossos pecados. A culpa e a condenação dos nossos pecados estavam sobre Jesus na cruz. Eu e você merecemos o inferno, mas Ele tomou sobre si os nossos pecados, como nós lemos no início, e pagou cada um dos nossos pecados com a sua morte. Mas mais importante que dizer quem Jesus é e que Ele morreu por nós, em quarto lugar, nós precisamos dizer que Ele ressuscitou. Essa cruz aqui, ela está vazia. Jesus não está mais pendurado numa cruz. Ele ressuscitou. E Pedro deixa bem claro isso, porque se você reparou na leitura, ele gasta 9 versículos para argumentar sobre a ressurreição. A maior parte do argumento de Pedro está na ressurreição. É a ressurreição que torna Jesus diferente de todos os outros mestres religiosos. Todos os outros, você pode pensar em quantos forem aí, que você já estudou na escola, ou que já ouviu alguém falando, todos eles pregaram mudança de vida. Todos eles pregaram talvez um caminho melhor, mais excelente, salvação eterna. Eles diziam que a mensagem deles vinha de Deus. Por exemplo, nós temos Maomé, nós temos Mahatma Gandhi, nós temos Buda, nós temos Chico Xavier, temos Allan Kardec e tantos outros. Todos eles diziam: olha, eu tenho um caminho mais excelente. Eu quero te ensinar a viver melhor. Mas somente Jesus ressuscitou. Todos esses estão enterrados, mortos. Jesus não. E como Paulo disse, Atos 17:31, ele diz: Deus determinou um dia que julgará o mundo com justiça, por meio do homem que estabeleceu para esse propósito, e Ele garantiu isso a todos, ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Deus irá julgar os homens, e a prova disso é que Ele ressuscitou Jesus Cristo, e Jesus será esse juiz.
Outra parte importantíssima do seu evangelismo deve ser, em quinto lugar, a exaltação de Cristo. Jesus pode ter vindo a esse mundo como um Cordeiro de Deus. É comum ver essas imagens, né? E agora na Páscoa mais ainda. Mas Jesus voltará nos ares como um leão que ruge imponente. Jesus veio, sim, a primeira vez como o Salvador do mundo, mas Ele voltará pela segunda vez como o Senhor do universo. Jesus reina nas alturas ao lado do Pai. Não há um joelho sequer que não se dobrará diante dele. Ou você faz isso nessa vida, voluntariamente, com alegria, ou você vai fazer isso no último dia, forçadamente e com lágrimas de desespero. No evangelismo, qual deve ser a sua maior preocupação com o falar? Anuncia Jesus Cristo. Anuncia a vida, a morte, a ressurreição e a ascensão. Mas a segunda lição sobre o evangelismo, essa é a primeira, o que falar. A segunda é como devemos falar. Como devemos falar? Eu tenho de anunciar a Jesus Cristo, mas como é que eu faço isso? Eu uso um folhetim? Eu levo um livro para a pessoa, eu leio esse livro para a pessoa, eu toco uma música, eu levo a pessoa para o meu pastor, olha, você precisa ouvir do evangelho. Pastor, evangeliza esse meu vizinho aqui, porque eu acho que é o pastor que tem que fazer isso, enfim. Às vezes acontece. Pedro dá algumas dicas para nós. Primeira dica: cite as Escrituras. Cite as Escrituras. Perceba que dos 14 versículos que Pedro falou, foram os que nós estudamos aqui, 6 desses versículos foram usados para citar o Antigo Testamento. Então, se nós considerarmos o sermão de Pedro, desde o versículo 14, quando ele responde o questionamento dos judeus, foram 22 versículos, que ao seu todo, 11 foram citações da Escritura. Sabe o que isso significa? Que mais de 50%, ou melhor, 50% do que Pedro falava era a Bíblia. Metade do que Pedro falava era a Bíblia. Tudo que ele afirmava era baseado na palavra de Deus. Nenhuma ideia, nenhuma declaração vinha da cabeça de Pedro. Eu acho que é assim. Eu quero te dizer um caminho melhor. A minha cabeça, o que eu li, o que eu entendo. Pedro não estava dizendo isso. Pedro estava alicerçando tudo o que ele dizia no que Deus tinha dito. Mas por que será que no nosso evangelismo nós devemos usar esse mesmo método em citar as Escrituras? Porque Paulo disse que a palavra de Deus é inspirada por Deus. A Bíblia é útil para salvar e santificar o homem. Além disso, o autor de Hebreus diz que ela é viva, ela é eficaz e ela é capaz de desvendar os propósitos dos nossos corações. Então, se há algo que pode atingir e mudar o coração das pessoas, não é a nossa eloquência, não são palavras bonitas, ou não são gritarias, discussões, não são chineladas no caso dos filhos. O que pode alcançar o coração dos filhos, as chineladas podem ajudar a chegar lá, a despertar a atenção deles. A varada, tá? Não cita chinelada não. Mas o que pode chegar lá é a palavra de Deus. A varada pode despertar a atenção dele, mas o que muda é a palavra. Se você quiser que o Espírito Santo mude as pessoas, você precisa declarar as Escrituras para elas. Lembre-se disso. No evangelismo, use com abundância as Escrituras. Cite versículos, explique a palavra, olhe para a Bíblia. Esse é o melhor método de evangelismo que existe, citar as Escrituras. Mas Pedro ainda nos dá uma segunda dica de como nós devemos falar. E é interessante essa aqui. Considere a inteligência humana. Considere a inteligência humana. Nós vimos que, apesar de Pedro estar citando as Escrituras, ele não empurrou, como eu disse, goela abaixo o conteúdo da Bíblia para as pessoas. No versículo 22, acompanhe comigo. Pedro disse, ele pede, olha, prestem atenção. E eu peço que vocês usem a sua memória sobre a vida de Jesus. Versículo 29, Pedro pede permissão para ser bem claro. E ele faz com que eles se lembrem do túmulo de Davi, que estava ali com eles. Depois, no versículo 32, Pedro afirma que eles tinham visto, eles tinham testemunhado a ressurreição de Jesus. Ou seja, Pedro, sabe o que Pedro está fazendo aqui? Ele está usando a lógica. Ele está usando o cérebro dos seus ouvintes. É óbvio que, como Paulo diz, as coisas espirituais se discernem
espiritualmente, e que o homem sem Jesus, o homem natural, ele não pode aceitar as coisas do Espírito, porque são loucura para ele. Mas em momento nenhum Deus espera que as pessoas venham até Cristo empurradas. Pelo contrário, enquanto você fala a palavra de Deus a alguém, o Espírito Santo é quem pode convencer essa pessoa do seu pecado. E só assim ela vai ser capaz de chegar ao entendimento correto da sua condição de pecador. Por isso, você não deve desconsiderar usar a lógica ou a razão para mostrar às pessoas que Jesus é a verdade. Você deve fazer isso. Deve respeitar a inteligência das pessoas. Porque, como dizia John Stott, naquele livrinho que você não pode passar dessa vida para ler, para outra sem ler, né, Vanessa? A gente está falando de livros assim. Mas, como dizia John Stott naquele livro, crer é também pensar. Crer é também pensar. Cristão não é um fanático, alguém ignorante, alguém sem inteligência. Pelo contrário, cristão é um estudioso do livro sagrado. É uma pessoa que não só crê, mas pensa, e pensa da maneira correta. Por isso, considere a inteligência dos seus ouvintes. Explique aquilo que elas tiverem dúvida. Lance mão da memória delas, lance mão das experiências delas, da ciência, dos livros. Mas também não se esqueça de que quem convence o homem do seu pecado não são os nossos argumentos, mas é o Espírito Santo. Por isso, ao mesmo tempo que você estiver apelando para a inteligência dos seus ouvintes, ore para que Deus convença ele dos seus pecados. Terceira e última lição sobre evangelismo. Onde nós devemos chegar? Primeiro, o que falar. Segundo, como falar. Terceiro, até onde? Onde eu devo chegar no meu evangelismo? Qual deve ser o meu objetivo? Quando é que eu sei que já falei tudo que tinha para falar para alguém sobre Jesus? Primeira dica: até a confrontação do pecado. Até a confrontação do pecado. Perceba que de todo o discurso de Pedro, ele tinha um objetivo muito bem definido. Sabe qual era o objetivo dele? Acusar o pecado dos seus ouvintes. Você percebe isso no verso 23. Vós o matastes, se referindo a Jesus. Verso 36, vós o crucificastes. Pedro, em momento nenhum, fez carinho nos seus ouvintes. Usou palavras dóceis, amáveis. Não, vocês não são tão maus. Não, Deus já perdoou vocês, fiquem tranquilos, esse não é o maior problema de vocês. Não, Pedro, no seu discurso, ele foi duro. Ele foi pesado, ele foi acusativo, ele foi exortativo, ele apontou para o pecado de cada um ali presente, ele colocou o dedo na ferida de cada um e desafiou cada um de vocês, devem se lembrar dos seus maus caminhos, vocês são culpados. E é com esse objetivo que nós devemos evangelizar as pessoas. As pessoas precisam compreender que são pecadoras, que são caídas, que são manchadas pelo pecado. E não é só o que elas fazem que é pecado, porque elas brigam, porque elas xingam, porque elas roubam, porque elas matam, porque elas traem, porque elas odeiam. Essas coisas são pecados, são pecaminosas, mas as pessoas carregam o pecado no seu coração. A natureza pecaminosa faz parte de quem somos, do nosso DNA, e é isso que Paulo afirma. Ele diz: olha, não há justo nenhum sequer, pois todos pecaram, todos carecem, todos necessitam, todos estão aquém da glória de Deus. Os nossos familiares, os nossos amigos, vizinhos, eles precisam entender isso para que sejam evangelizados. E quando você mostra para a pessoa que ela é culpada diante de Deus, o seu trabalho de confrontação foi feito. A partir daí, o seu papel então é dar solução para esse problema. E a solução é quem? A obra de Jesus Cristo, a sua morte, a sua ressurreição. Ninguém ganha almas para Cristo. Talvez eu vou te ofender ao dizer isso, mas ninguém ganha almas para Cristo dizendo só assim: Deus é amor, ou olha, Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Isso não é evangelismo. Todos os que se rendem a Jesus precisam ter a plena consciência
da sua culpa, dos seus pecados, da sua miséria. Isso porque para ser salvo é necessário mostrar para a pessoa por que elas precisam ser salvas. Para oferecer vida para alguém é necessário mostrar para essa pessoa que ela está morta. Para levar pessoas à luz, você precisa mostrar para elas que elas estão em trevas. Porque senão, para que elas precisam de um Salvador? Se eu não estou perdido, eu não preciso de um Salvador. Eu vou para a igreja porque eu acho legal o ambiente, eu quero ouvir de Deus porque eu acho palavras bonitas. Mas se você não entender que você está desesperadamente perdido, você não precisa de um Salvador. Confronte o pecado. Segunda e última dica de onde nós devemos chegar com o nosso evangelismo é até a declaração do juízo. Só dizer para a pessoa que ela é pecadora não basta. Ela precisa compreender que seus pecados um dia serão julgados. Romanos 5,10 diz que uma pessoa sem Cristo é inimiga de Deus. Aí eu quero que você pense um pouquinho. Todo inimigo de Deus só tem dois destinos: ou ele vai ser dominado, ou ele será derrotado. Quando um exército entrava numa nova terra para conquistar um novo povo, eles ou matavam ou subjugavam. É isso que Pedro declara aos seus ouvintes. Quando ele diz os versículos 34 e 35, citando o Salmo de Davi, ele diz: olha, Deus disse a Jesus o seguinte: meu filho, reine enquanto eu derroto os seus inimigos. Todo inimigo de Jesus será vencido, será destruído no dia da sua volta. E naquele dia em que ele vier como um leão e não mais como um cordeiro, só os seus amigos, só os seus irmãos permanecerão na sua presença, aqueles que se permitiram ser dominados pelo rei. Os inimigos de Jesus serão condenados ao lago de fogo no inferno. Mas isso acontece mesmo antes dele voltar. Quando um pecador não perdoado morre, a Bíblia diz que ele já vai direto para a sua condenação. Não há segunda chance para ele. É isso que os seus ouvintes precisam saber. Talvez é isso que você precisava ouvir nessa manhã. Se eles morrerem sem o perdão dos seus pecados, serão condenados como inimigos de Jesus. E o destino de inimigos de Jesus é o único lugar no qual a misericórdia e o perdão de Deus não se faz presente: no tormento eterno, é no fogo do inferno. As pessoas a quem nós evangelizamos precisam saber disso. O seu destino, por ser um pecador, é enfrentar o juízo de Deus. Naquele dia todos estaremos nus e impotentes diante dele, com mãos vazias. E só quem foi perdoado nessa vida ficará livre do castigo. Nessa Páscoa eu quero desafiar você. Desafiar você a evangelizar as pessoas, mas de uma maneira correta. E esse texto apresenta talvez 3 aplicações finais a 3 grupos diferentes de pessoas. Talvez a primeira aplicação seria para você que é crente, mas que deseja evangelizar, porém não sabe como. Está perdido aí. Esse é o padrão. O padrão é você se preocupar em falar como Pedro falou, em anunciar a Jesus Cristo, e com certeza você estará evangelizando. A segunda aplicação é para aqueles crentes que não se preocupam em evangelizar. Você está aí tranquilo e a sua vida é casa, igreja, igreja, casa, e não quer nem se relacionar com descrentes. A lição para você é que esta é a sua missão. O seu propósito de vida é testemunhar das maravilhas de Deus ao mundo. Então evangelize. Faça a sua salvação valer a pena. Obedeça ao Senhor. E talvez a terceira aplicação é para aqueles que ainda não se renderam a Jesus Cristo. Essa é a sua única chance. Sem Jesus você continua culpado diante de Deus. Você pode entrar dentro de uma igreja. Você pode ser batizado, você pode cantar, você pode cear. Mas sem Jesus, ou você se rende a Cristo. Isso significa confessar os seus pecados, se arrepender de cada um deles e confiar em Jesus somente para ser salvo. Ou seu destino será no lago de fogo no juízo final.
Queridos, que todos nós possamos pregar sobre a Páscoa para as pessoas. Que tal começando hoje, nos nossos almoços, conversas com familiares? E se há um resumo, uma grande lição que esse texto nos ensina, e que talvez pode ser o tema das nossas conversas nessa Páscoa, poderia ser a seguinte: para mostrar às pessoas a gravidade de seu pecado, pregue sobre o Senhor Jesus Cristo exaltado. Para mostrar às pessoas a gravidade do seu pecado, pregue sobre o Senhor Jesus Cristo exaltado. Amém?